Meus irmãos, uma certa vez, alguém aproximando-se do Mestre Jesus, disse a ele: Senhor, diz ao meu irmão que reparte a herança comigo. E Jesus falou para aquela pessoa: quem me pôs por juiz entre vocês? Então ele propôs uma parábola e disse: a herdade de um homem havia produzido em abundância. Então ele pensou: que farei? Onde colocarei os meus bens, meus frutos? Então ele disse: farei assim: derribarei todos os meus celeiros e construirei outros maiores, e ali colocarei todos os meus bens e frutos. Depois direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora, pois, come, descansa, bebe e folga. Então disse Jesus que à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: louco, essa mesma noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim são todos aqueles que se preocupam demasiadamente por ajuntar tesouro na terra. Porque de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que disse Jesus. Qual é a sua prioridade? Qual é a nossa prioridade? Quais são os nossos projetos? Quais são os nossos anseios? Quais são? Deus tem um projeto maior para todos nós, que é o reino dos céus. Oh, glória a Deus! Uma certa vez, um pai chamou seu filho e perguntou a ele: meu filho, o que você vai querer ser quando você crescer? E ele disse: pai, eu quero estudar uma faculdade e me formar. E você quer se formar em quê? Quero ser um advogado. Muito bem. E depois que você se formar, o que você vai fazer? Ele disse: depois que eu me formar, eu quero arrumar uma esposa, casar e constituir uma família. E o pai insistiu, dizendo: e depois? Ele disse: depois eu vou ter meus filhos e vou viver bem, abastado, feliz. E ele continuou dizendo: e depois? Depois eu quero curtir meus netos. Muito bem. E depois? Ah, pai, depois certamente eu estarei alcançando a velhice. E o pai insistiu, dizendo: e depois? E ele disse: pai, só me resta a morte. E o pai disse: e depois? E o jovem se calou, porque não sabia mais o depois. Nós temos a oportunidade dada por Deus de saber o depois, de conhecer o lugar que nós poderemos ir quando partirmos desta vida. O depois, irmãos, não depende de Deus. Escute isso. O depois, ele depende de nós, hoje, das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso querer, da nossa vontade, da nossa fé em Deus, do compromisso com o reino. Esse depois vai depender de nós. Para onde iremos quando os nossos dias se findarem?
Qual é a tua prioridade? Qual é a nossa prioridade? É bem verdade, nós já escolhemos o reino, tanto é que estamos aqui. E há dias ou anos passados, nós tivemos a oportunidade de confessar a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E de lá para cá, nós viemos sendo nutridos pela palavra. A fé, ela vem moldando o nosso caráter cristão. A nossa alma, o nosso espírito tem sido fortalecido em Deus, no seu Espírito Santo. Quando nós congregamos, nos alimentamos da palavra, oramos a Deus, e isso para nós tem sido uma bênção. Mas não vamos perder o alvo. Tomemos cuidado para não perdermos o foco daquilo que para nós é prioridade. Porque os anos se passam, a vida se passa, e algumas prioridades na vida, elas podem ir surgindo, ou melhor, elas vão surgindo. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 6 e versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus propôs uma parábola na leitura oficial que fizemos, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Glória a Deus. Em que um homem encontrou, ou melhor, um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, ele foi, vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo. Olha só, irmãos, Jesus propôs uma parábola, uma ilustração de ensino acerca do reino de Deus. Porventura existiria algo mais precioso, mais valioso, mais importante do que o reino de Deus? Será se existe? Alguém que coloca o seu coração nas coisas terrenas e esquece das coisas do céu, ele estará fazendo o bem ou o certo? Não. Na verdade, irmãos, para nós que aceitamos a fé em Jesus Cristo, o reino de Deus é prioridade. Nós encontramos esse tesouro escondido no campo. Aquele homem encontrou aquele tesouro escondido no campo e não falou nada para ninguém, mas ele queria se apossar daquele campo, se apoderar dele. Então, pelas formas legais, ele o fez. Quando ele foi embora, vendeu tudo que ele tinha, porque tudo que ele tinha não valia nem um terço da metade do tesouro escondido que ele encontrou. Aleluia! Glória a Deus. Ele não pensou duas vezes, ele não mediu esforço, ele não titubeou em seus pensamentos. Imagine você encontrando num terreno baldio, né, um tesouro escondido. De repente você vai ali por uma situação ou outra e tropeça numa pedra de ouro, uma pepita de ouro, sei lá, com 20 quilos. Talvez nenhum de nós que aqui estamos tem um patrimônio equivalente a uma pepita de ouro de 20 quilos, né? Talvez nenhum de nós temos. E se nós encontrássemos naquele terreno, que por sinal estaria com uma placa de venda, o que você ia fazer? Eu acredito que você ia vender tudo que você tem. E se não desse para comprar, você tomaria emprestado, porque você sabe que ali tinha algo mais valioso do que toda a tua herança, do que todos os teus bens, do que toda a tua fortuna. Glória a Deus. Nós encontramos esse tesouro valioso, nós encontramos este tesouro imensurável.
nós encontramos este reino maravilhoso, que só quem vai fazer parte dele serão aqueles que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque nós, irmãos, fomos achados por ele, por Cristo, né? Ele nos apresentou esse tesouro, este reino maravilhoso. E este tesouro não deve ser trocado por coisa nenhuma dessa vida, irmãos. É muito fácil você perder a direção do céu, do reino dos céus. Não é difícil não. A nossa salvação, porque quem vai fazer parte do reino de Deus serão os salvos, que confessaram a Cristo, que abandonaram tudo, trocaram tudo que tinha em favor do reino de Deus, desse tesouro achado. Agora, para perdermos esse reino não é tão difícil. Nós sabemos quais são as instruções do Mestre, do que nós devemos ser, fazer, ter, falar, pensar. A Bíblia é o nosso manual de instruções, que nos ensina até mesmo o que nós devemos falar, o que podemos falar, né? O apóstolo Paulo mesmo disse que aquilo que os homens falam de palavras tão ásperas, né? Palavras que não nos é lícito nem reproduzi-las. O crente salvo, participante do reino do céu, ele deve ter uma mente sã, um coração puro, mãos limpas, um sentimento puro, uma vida casta, uma devoção a Deus, uma devoção a Cristo. Que essa palavra, ela, todos os dias que nós a lemos, ela nos molda, ela nos transforma. E precisamos aprender do Mestre como fazer, o que fazer, para tomarmos posse deste tesouro escondido. E olha que Jesus, ele disse que é necessário que nós possamos nos esforçar. O reino de Deus é tomado por esforço. Deve haver um esforço da nossa parte. Não é de qualquer forma ou de qualquer jeito que nós iremos entrar lá. Primeiro, santificação. A santificação é o ato, a ação de se abster dos prazeres da carne, das coisas deste mundo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos pela Bíblia um padrão moral para seguirmos. Jesus foi quem estabeleceu esse padrão, através dos seus apóstolos que trouxeram a doutrina para a igreja. Este mundo que agora vemos, irmãos, é passageiro. Logo ele vai se acabar, vai se desfazer. Tanto é que o apóstolo Pedro mesmo relatou que os céus e a terra que agora existem, eles estão guardados como tesouro para aquele dia em que os elementos em fogo se desfarão. Aleluia, tudo vai se acabar com fogo, viu? Ou mesmo se nós não formos contemplados a chegar ao final dos tempos, o Senhor, ele vai chamando as pessoas. E nós agora mesmo vimos, não sei se ontem ou anteontem, um cantor evangélico cantando, adorando a Deus. No momento em que ele levantava os braços, o coração parou. Um infarto fulminante, caiu sem vida, foi tomado. Aleluia, glória a Deus, que ele estivesse bem com o Senhor, porque Deus é quem conhece a nossa vida, irmãos. Deus sabe do nosso coração, Deus sabe daquilo que em nós há de mais secreto,
das nossas vontades, desejos, pensamentos e sentimentos. Ele é aquele que esquadrinha, esquadrinha o coração do homem. Ele conhece tudo, viu? Ele sabe quem de nós está salvo e quem não está. Oh meu Deus, quem de nós irá subir? E se hoje a trombeta tocasse, e se agora mesmo o anjo desse o brado, anunciando que aí vem o noivo, qual de nós iremos subir? Oh meu Deus, aleluia, aleluia. Irmãos, nós temos um tesouro achado. Não troquemos esse tesouro tão precioso, de uma importância inigualável, de um valor inigualável, por nada dessa vida. Não troque. Vamos guardar com convicção aquilo que nos foi dado. Como diz a palavra de Deus, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é a tua prioridade? Qual é a nossa prioridade? Nós temos prioridades físicas, terrenas, sentimentais, mas coloque acima de todas elas o reino de Deus. Oh glória, porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós estamos construindo a nossa história. Há um livro lá no céu para cada um de nós, escrito na capa o seu nome. Este livro é o livro da história do Edmilson. Este livro é o livro da história do Tiago. Tudo está escrito, aleluia, tudo está escrito. Mas há um livro que só quem tem o nome lá são aqueles que adoram ao Pai verdadeiramente, em espírito e em verdade. Aqueles que são servos leais de Cristo. Aquele livro é chamado de o livro da vida. Os participantes do reino, deste grande tesouro achado, têm os seus nomes escritos neste livro. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que se Jesus voltasse agora, você subiria? Se você tem, glória a Deus por isso. Se não tem, trabalhe naquilo que você acha que está em falta. Aleluia, porque o Senhor está nos dando tempo, irmãos. A palavra do Senhor fala, o apóstolo Pedro disse, aleluia, porque Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Aleluia. Claro, o Senhor não quer a perdição de ninguém. Deus não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer nos salvar, e é por isso que todos os dias Ele está nos alertando: muda de vida, pare com isso, não faça isso, seja santo. A Bíblia é o nosso manual. A palavra de Deus ela nos dá a instrução do que fazer, de como fazer, de como ser. Leia com especialidade o Novo Testamento. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento falam-nos acerca do nascimento, da vida, das obras, da morte, da ressurreição do nosso Mestre Jesus. O 5º livro, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, conta-nos sobre o surgimento, o nascimento da igreja.
as primeiras conversões, as primeiras grandes cruzadas, o derramamento do Espírito Santo, algo que nunca antes havia acontecido na história da humanidade. As viagens missionárias do apóstolo dos gentios, as cartas, elas nos trazem a doutrina para a igreja, porque foram surgindo os acontecimentos, as situações, e era necessário haver uma palavra doutrinária para o povo. E é por isso que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, salvo engano 42 a seguir, a palavra de Deus diz que a igreja, ela crescia na doutrina dos apóstolos. Oh, aleluia, glória a Deus. Doutrina, irmãos, tome cuidado para você não perder o seu alvo. Tome cuidado para não perder o foco. Tome cuidado para não perder aquilo que é prioridade da sua vida. E penso eu que a nossa prioridade é o reino. Não troque o reino, não troque o tesouro achado por ti por nada dessa vida, porque não vale. Não há nada mais valioso que esse tesouro achado, que é o reino dos céus. Irmãos, a vida passa como um vapor ligeiro, e o salmista disse que a vida, os anos do homem é de 70, e aqueles que por causa da sua robustez chegar aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. E olha que os anos se passam muito rápido. Agora, a vida que está no porvir, esta é eterna. E nós vamos decidir para onde vamos hoje. Hoje. Todos os dias que se chama hoje, nós decidimos para onde vamos. Oh, aleluia. Para onde tu vai, meu irmão? É para o céu, oh glória. Então se abstenha deste mundo. Para onde tu vai, meu irmão? É para as mansões celestiais. Rejeite as obras da carne. Para onde tu vais, meu irmão? É para a glória eterna. Então abandone as coisas do mundo e viva uma vida de santidade para Deus. No céu não entra pecado,